Vamos meditar na palavra hoje no capítulo 21, as leis acerca dos servos e dos homicidas. Você está firme no propósito? Ei, não desiste, não. Vamos ler a palavra do Senhor, vamos nos aperfeiçoar, vamos meditar na palavra, porque a palavra tem muita coisa a ser revelada a nós. Deus tem muita coisa a revelar a nós através da sua palavra. Então, tire um tempo e medite na palavra do Senhor. Ele quer falar com você todos os dias. E aí, você quer falar com ele também todos os dias? As leis acerca dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes propores. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá foro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo meu senhor e a minha mulher, e os meus filhos, não sairá forro. Então, seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao prostíbulo, e seu senhor lhe furará a orelha como uma sovela, e o servirá para sempre. E se a vender sua filha por serva, não sairá como saem os servos. Se desagradar aos olhos do seu senhor e não se desposar com ela, fará que se resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela. Mas se a desposar com seu filho, fará com ela conforme o direito das filhas. Se lhe tomar outra, não diminuirá o mantimento desta, nem a sua veste, nem a sua obrigação marital. E se lhe não fizer estas 3 coisas, sairá de graça sem dar dinheiro. Quem ferir alguém que morra, ele também certamente morrerá. Porém, se lhe não armou cilada, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde ele fugirá. Mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando-o com engano, tirá-los-á do meu altar para que morra. O que ferir a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender ou for achado na sua mão certamente morrerá. Agora, as leis acerca dos que amaldiçoam os pais e ferem qualquer pessoa. Quem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. E se algum homem pelejarem ferindo um ao outro, com pedra ou com punho, e este não morrer, mas cair na cama. Se ele tornar a levantar-se e andar fora sobre o seu bordão, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará o tempo que perdera e o fará curar totalmente. Se alguém ferir ao seu servo ou a sua serva com vara e morrerem debaixo de sua mão, certamente será castigado. Porém, se ficarem vivos por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é seu dinheiro. Se alguns homens pelejarem e ferirem uma mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, se não houver morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e pagará diante dos juízes.
Mas se houver morte, então darás vida por vida, olhos por olhos, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Queimaduras por queimaduras ferirá por ferida, golpe por golpe. E quando alguém ferir o olho do seu servo ou o olho da sua serva, e o danificar e o deixar ir, forro pelo seu olho. E se tirar o dente de seu servo ou o dente de sua serva, o deixará ir forro pelo seu dente. Se algum boi encornar homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado, certamente, e a sua carne se não comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dante era escornado, e o seu dono foi conhecedor disso, e não o guardou, matando homens ou mulheres, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará como resgate de sua vida tudo quanto lhe for imposto. Quer tenha escornado um filho, quer tenha escornado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornar um servo ou uma serva, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Se alguém abrir uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a cobrir, e nela cair um boi ou um jumento, o dono da cova o pagará ao seu dono. O dinheiro restituirá, mas o morto será seu. Se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Mas se for notório que aquele boi dantes era escornado, e o seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. É interessante a gente pensar aqui que essas leis foram dadas por quê? Para se ter uma ciência de que tudo que se faz gera uma consequência. Então era necessário pensar antes de agir. Esse princípio precisa estar assim guardado também em nossa mente, para que nós venhamos sempre agir de forma justa, não somente com aqueles que a gente conhece, mas também com aqueles que a gente não conhece. Apesar do povo hebreu ser um povo livre, eles possuíam escravos, né, que chamavam não de escravo, mas de servos. Quem eram os servos dos hebreus? Eram pessoas muito pobres, pessoas que tinham dívida, ou até mesmo pessoas que haviam cometido crime, se tornavam servos, né? Mas uma coisa interessante a se notar é que esse povo, né, que havia se tornado servos, não escravo, né? Escravo é uma palavra muito forte. Escravo é aquele que trabalha sem nenhum tipo de remuneração, aquele que é ali submetido a vários castigos. Não. Esses servos dos hebreus aqui, eles eram tratados de forma humana, tá? Eles eram tratados de forma humana e podiam até mesmo trabalhar para poder ali conseguir a sua, digamos, liberdade.